Meu nome é Gastone, sou fisioterapeuta do trabalho e ergonomista. Meu campo maior de atuação era lá em Alagoas. Vim para São Paulo tem 3 anos e tô... Tá dando o microfone? Vocês estão me escutando bem? Bem. E estou atuando e estou retomando a minha empresa. Aqui em São Paulo eu já atuei em alguns segmentos que eram, eu sendo prestadora de serviço de outras empresas. Então, por que surgiu esse meu bate-papo, esse meu intuito de querer o bate-papo? Porque eu vi que a ergonomia, muitas pessoas não falavam a mesma linguagem. Então, eu conversei com algumas pessoas, através de grupos que eu participo, ou então pessoas que eu já tive o contato de fazer cursos comigo, e eles também abraçaram esse meu intuito de fazer esse projeto, que é o bate-papo da construção da boa ergonomia. E a gente está lançando hoje com esse grupo de peso, que é o Vitor, Lili e Carlos. Então, cada um vai se apresentar brevemente o que é que eles fazem e a gente vai começar o papo. Sim, espera aí, esqueci de falar. Vamos deixar o microfone desligado. Vocês falem aqui no chat, quando vocês tiverem dúvidas, vocês se enumerem, que aí a gente vai abrindo depois, no fim da apresentação de cada um, tá certo? E obrigada por todos estarem aqui. Me sinto muito honrada. Pode começar, Vitor. Vamos deixar para a Lili se apresentar primeiramente. Como assim, gente? Não, estava programado, que a gente tem que seguir o que é programado. Você quer que eu comece eu vou apresentar, mas depois eu pulo para você começar a abrir o tema, tá? Que eu acho que a sua visão para abertura é fundamental para a gente dar uma amplificada mesmo na visão. Então, eu sou Lilian Assunção, as pessoas me conhecem por Lili. Eu sou diretora técnica da Movas, uma empresa especializada em desenvolvimento organizacional. O nosso trabalho é muito amplo. A ergonomia é a nossa o quê, hein, gente? É a nossa expertise, a nossa mãe de tudo é a ergonomia, só que o nosso olhar ele é muito amplo sobre o trabalho. Então, hoje eu me sinto extremamente confortável nesse papo que a gente vai ter, porque é o que eu sei fazer. Eu só sei fazer ergonomia, eu só sei estudar o trabalho das pessoas e auxiliar as empresas a se desenvolverem. E aí, durante a minha carreira, eu tive uma trajetória em áreas muito, muito bacanas e que me ensinaram coisas muito legais, porque são áreas bem diferentes. Então, eu tenho uma trajetória forte na construção civil pesada, que para ergonomia é um desafio monstro. Mineração de ouro, que muitas pessoas nem cogitam a possibilidade de entrar no subsolo 2 quilômetros para baixo do solo e a gente fazer ergonomia num ambiente desse e as coisas darem certo. Mineração de ferro, aqui em Minas Gerais, isso para a gente, você ser ergonomista e nunca ter pisado numa mineração é difícil, né? A gente normalmente está dentro de uma mineração, dentro de cimenteira, fábricas em geral, ferrovia, portos. Então, essa minha escola me deu bagagem para a gente hoje discutir sobre a vida real, que é o que a gente vai hoje traçar esse conhecimento. O que a gente entende da vida real e consegue levar isso para cima, para a parte de liderança, gerencial e também o caminho inverso. Então, hoje eu estou extremamente confortável de estar com os meus amigos para a gente construir esse olhar mais amplo sobre o trabalhar, que o Vitor gosta assim, né, Vitão? Sobre o trabalhar, não é sobre o trabalho. Agora está contigo, garoto. Boa noite. Carlão, vou pedir para você se apresentar, porque aí depois eu me apresento e entro no tema, pode ser? Pode ser, Vitor. Beleza. Fechado. Vamos lá. Eu sou o Carlos Salles, sou fisioterapeuta, ergonomista, tá? Estou aqui na cidade de Salto, no interior de São Paulo. Trabalho há 14 anos aí, exclusivamente com ergonomia, né? Então faço parte aí da Ative Laboral, uma empresa especializada em ergonomia, prestando consultoria, assistência técnica, enfim, tudo que voltado para o campo da ergonomia e tentando sempre fazer uma ergonomia com qualidade dentro das empresas, que tragam bastante resultado prático e, claro, né, que favoreça todas as partes envolvidas, tanto o funcionário quanto o empresário.
Então, a minha vida sempre foi muito mais na questão prática, né, e menos na questão acadêmica. E esse assunto que a gente vem conversar hoje realmente é uma questão que a gente encontra muita, às vezes, barreira ou até um pouco de dificuldade na prática, que é fazer essa transição, ou fazer essa conexão entre o que a gente estuda no campo, né, no posto de trabalho, e o que o gerente, o que os diretores, e às vezes estão mais afastados dessa realidade, não enxergam, né? Então, realmente, essa relação entre a realidade e o que a gerência, às vezes meio distante, não está vendo, e que é necessário enxergar para conseguir fazer as transformações, para que eles consigam entender a real situação no trabalho, que eu acho que é muito importante o ergonomista ter esse domínio, saber lidar com isso. E é diante desse contexto aí que eu também venho hoje trazer um pouquinho da experiência, junto nesse bate-papo aí com o Vitor e com a Lili e com a Gastone hoje. Tá legal? Acho que o Vitor vai começar aí, se apresentar e começar a explanar o nosso assunto. Ótimo. Gastone, tem alguma coisa para falar antes de iniciarmos no tema? Eita, esqueci de dizer o tema, né? Essa é a principal parte, agora que eu me toquei. Ai, só eu mesmo para cometer essas gafes. Desculpa, pessoal. Cadê? O tema foi a conexão entre a realidade operacional e as decisões da gerência. Como articular? Porque o que é que eu vejo? Que muitos ergonomistas sabem muito bem fazer a parte prática, mas não sabe como conversar com o empresário, não sabe como se articular com os gestores, não sabe compreender o que aqueles gestores querem também, entendeu? Não linguajar, ou então é isso mesmo, um linguajar que seria como ele compreendesse. Por isso que surgiu, isso é para ter dito no começo. Desculpa, pessoal. Pronto, Vitor. Ótimo, então. Obrigado, Gastone, pelo convite. É uma grande satisfação estar aqui hoje. Obrigado a Lili e ao Carlos por proporcionar essa noite aí de aprendizado. Sempre eu aprendo muito com vocês e espero aprender hoje ainda mais. E também agradecer a todos os participantes que estão aqui hoje e que, de uma certa forma, será um grande espaço aqui de co-construção de aprendizado e uma oportunidade de troca de experiências, troca de saberes e troca de experiências. Em alguns momentos eu paro a minha fala só para liberar a entrada das pessoas, porque eu tenho que permitir o acesso para todo mundo aqui. Eu tentei deixar na função livre, mas não teve como, mas vamos se regulando diante dessa demanda. Bem, boa noite. Meu nome é Vitor Figueiredo, eu sou professor adjunto na Universidade Federal de Itajubá, campus Itabira, no curso de Engenharia de Produção. Estou na reta final do meu doutorado em Engenharia de Produção e o meu mestrado também em Engenharia de Produção na UFMG. Como área complementar, eu tenho alguns cursos na área de extensão, junto com o Schwartz, com o Yves Clos, principalmente dentro da área da ergologia e da fenomenologia da percepção. E esses cursos complementares, eles trazem um olhar bem interessante sobre o trabalho, contrariando algumas abordagens que tentam tratar o trabalho como uma abordagem reducionista. Esses olhares são trazidos pela psicodinâmica do trabalho, pela ergologia, eles nos mostram o trabalho com uma perspectiva um pouco diferente. Pensar no trabalho apenas de uma forma reducionista, buscando um jogo de erros e acertos, ver o que está adequado ou não está adequado, é um olhar muito micro sobre o trabalho, e o nosso papel aqui hoje, nessa live, é tentar exatamente desconstruir esse olhar. Antes de ir para a academia, eu tive uma empresa de consultoria em ergonomia, trabalhei 10 anos na prática, de fato, em contato com a empresa, no trabalho de emissão de relatório ergonômico e de análise ergonômica, e depois dessa trajetória prática, eu me adentrei à universidade, e hoje as minhas linhas de pesquisa são mais voltadas para a área de gestão de segurança integrada, gestão do conhecimento e análise ergonômica do trabalho. Feita a apresentação dos 3 integrantes que vão participar aqui da nossa banca, da nossa live de hoje, juntamente com a Gastone, eu vou dar um overview sobre o que nós ensaiamos para falar aqui hoje para vocês, deixando claro que sempre o prescrito vai ser bem distante do real, e para não ser diferente aqui também hoje será dessa forma.
A nossa ideia inicial era propor como criar uma estratégia que promova a articulação entre o que ocorre na realidade operacional, aqui chamando de uma linguagem um pouco mais popular do chão de fábrica, e o que acontece na gestão. Entre esses dois mundos, há um hiato, há um distanciamento, não em função da falha do gestor ou da falha do operador que está no chão de fábrica. Nas organizações, de fato, o que ocorre hoje é que as regulações, as estratégias e todas as ações que ocorrem no campo, elas permanecem no campo, e as ações e as estratégias adotadas pelos gestores na alta hierarquia, elas ocorrem por lá e não há essa comunicação. Qual que é o nosso ponto de reflexão aqui hoje? Tentar mostrar para vocês que, após essa nossa discussão, é possível criar uma comunicação entre esses dois mundos que, ao invés de um criticar o outro, é propor uma abordagem por meio de 3 produtos que nós vamos falar aqui ao longo desse nosso bate-papo, promover um debate que um lado entenda o outro. Quem está em uma ponta culpar a chefia é um erro crasso, porque acima desse chefe há um outro chefe. Ter esse olhar reducionista e desconsiderar essa articulação existente entre esses dois mundos é um olhar errôneo sobre o mundo do trabalho. Então, a nossa proposta hoje, para fechar essa minha reflexão inicial, é mostrar para vocês que nós temos 3 possibilidades de promover essa articulação. Para tentar ser didático, o nosso guarda-chuva maior sobre toda essa perspectiva é a gestão do conhecimento e a análise ergonômica do trabalho. O que sustenta essas 2 abordagens serão os produtos práticos, o como. E como isso pode ser feito? Por meio de uma gestão de ergonomia integrada, por meio de um comitê de ergonomia e por meio da construção de espaços de debate sobre o trabalhar. E é exatamente sobre esses 3 pilares que nós vamos falar ao longo do nosso bate-papo. Sempre lembrando que, ao falarmos desses 3 pilares de uma forma segregada, eles estão dentro de um guarda-chuva maior, que é a gestão do conhecimento e é a análise ergonômica do trabalho. Então, com essa breve introdução, eu dou um overview para vocês sobre o que queremos transformar e o que gostaríamos de fazer com essas nossas ações. Feita essa breve introdução, eu primeiro levanto uma reflexão e depois eu passo a palavra para a ergonomista Lili continuar de uma forma complementar. O que nós temos que pensar hoje? Se não existisse o E-Social, se não existisse a NR17, ou se não existisse essas normas, essas leis e essas regulamentações que, de uma certa forma, limitam o trabalho do profissional que analisa o trabalho ou faz com que alguns profissionais seguem apenas isso. Lembrando que isso vai ser o mínimo que um trabalhador, o operador ou o ergonomista pode fazer. Desconsidere esse cenário e pense na seguinte hipótese. Se não existissem essas 3 regras hierárquicas, como seria o seu papel dentro de uma organização? O que eu quero passar para vocês? Entender o nosso papel dentro de uma organização é ir além de um olhar reducionista que visa procurar o certo ou o errado, que visa adequar o trabalho ao homem ou que visa aplicar ferramentas. Nós só teremos o devido valor dentro de uma organização a partir do momento em que termos um olhar inserido dentro dos indicadores, dentro da gestão e dentro do olhar macro da empresa. Somente assim passaremos a ter voz, participação e atuação dentro da empresa. E nada melhor que fazer isso de uma forma muito mais estruturada e multidisciplinar. Então, esse é o nosso olhar. Como promover esse diálogo? E a nossa proposta é, para promover esse diálogo dentro da organização, nós temos que construir uma organização capacitante. Para fechar meu raciocínio, o que era uma organização capacitante? Trazido por Falzon. É aquela organização que permite
o desenvolvimento do saber fazer dos trabalhadores em momentos de debate sobre as regras e sobre as normas. A partir do momento em que eu tenho as regulações frias que ocorrem no campo, confrontadas com as regulações quentes que também ocorrem no campo, só que no nível operacional, eu terei esse embate e essa articulação de normas, e a partir disso eu construo novas normas. E ao construir novas normas, eu contribuo para a interface produtividade e a interface saúde. Lili, para não monopolizar aqui a conversa, vamos fazer uma rodada aí de bate-papo, e aí aos poucos nós vamos desenvolvendo o tema, saindo dessa esfera mais teórica, para ao final todo mundo ter uma visão da prática, como isso é construído. Lili, tem que destravar o microfone. Eu adquiri uma tosse, que não é corona, espero, né? De ontem para hoje. E aí, eu fico só de falar que não pode tossir, eu tusso. Aí eu abaixei o som para tossir. Então, com a introdução dessa que o Vitor fez, e ele faz uma provocação interessante, que eu acho que vai muito assim, para a gente pensar o nosso papel como profissional dentro das organizações, isso eu acho que é um questionamento complexo e individual, que cada profissional aqui, e que a gente consiga provocar esse questionamento também com os nossos colegas, da gente entender o quanto a gente está preparado realmente para estar dentro de uma organização e provocar esse desenvolvimento lá dentro. Ou quanto eu me preparei para essa visão reducionista que o Vitão falou, de chegar num lugar e só enxergar posto de trabalho, chegar num local e só enxergar aquela função que eu fui avaliar. E a gente não conseguir ter essa visão macro, que a organização, as empresas, é uma unidade viva, extremamente complexa e interligada e casada, onde tudo funciona simultaneamente, e que se a gente não tiver, se a gente não se desenvolver, não só fazendo cursos de ergonomia que são fundamentais e cursos afins, mas a gente também desenvolver esse olhar para conseguir estar dentro de uma empresa e conseguir fazer a leitura mesmo, como que essa empresa funciona, qual que é a essência dessa empresa. A gente tem que ler as entrelinhas, né? Não sei se vocês concordam, todos aí concordam comigo, porque muitas coisas acontecem quando o ergonomista está assistindo o trabalho diferente do que realmente é. E a gente tem que ler os gestos, a gente tem que ler as conversinhas de corredor, a gente tem que conseguir enxergar o que não é realmente visto a olho nu. Então, e aí eu trouxe uma reflexão do Falzon também, que eu acho incrível, e isso a gente depois segue com esse debate dessa frase, que nós ergonomistas, diariamente, a gente constata as contribuições dos empregados para a melhoria da situação de trabalho. Eles têm a ferramenta toda na mão. Eles dão para a gente aquele presente de falar onde está o problema, por que aquilo ali é problema. E realmente eles mostram para a gente aquilo que a gente não consegue enxergar num curto espaço de tempo, que nós, consultores, às vezes a gente tem a infelicidade de passar pouco tempo dentro de uma organização. E o empregado te dá de bandeja, ele falou, olha, você está olhando isso, mas na verdade você devia olhar aquilo. E aí, como o empregado, ele te fala, olha, a gente está fazendo assim, mas a regra, ela é assada, e aí a gente fala, olha, tem um conflito, entre aspas, eu vou colocar entre aspas, que vai ser fruto da nossa conversa, e aí a perguntinha que eu quero fazer é, o que a gente faz com essa riqueza de informação que a gente recebe de presente dos empregados? A gente guarda embaixo do braço? A gente espera um ano para escrever uma análise ergonômica? Ou a gente já usa das nossas habilidades pessoais de articulação, de comunicação, de síntese ali daquele diagnóstico, daquela fala que a gente escutou, para a gente articular essa fala, levando para a alta direção de uma forma madura, de uma forma real, porque nós, ergonomistas, que a gente estuda realmente o trabalhar, a gente tem subsídio, a gente coleta informação pesada do dia a dia, a gente sabe exatamente como que o trabalho acontece, porque as pessoas nos contaram e a gente assistiu aquilo ali acontecendo. Então, a gente leva para a alta direção com um subsídio técnico. É como se a gente realmente
contasse para a direção, a gente redigisse ali um texto, como se a gente estivesse contando uma historinha. E o diretor, o gerente, o CEO, eles não são bobos nem nada, eles estão lá não é à toa, eles conseguem entender que a gente sabe do que a gente está falando. Então, quando a gente estuda de verdade, a gente interage com as pessoas, é uma ergonomia participativa mesmo, né? Daquele ouvido sem julgamento, aquele ouvido atento, o que as pessoas estão dizendo, entre eles com a gente, eles com a liderança, a gente leva para a alta direção como uma forma mesmo de articular esse desenvolvimento, tanto pessoal daquela equipe ou da pessoa individual mesmo, ou como de uma organização como um todo. Então, para fechar essa minha fala introdutória, eu quero que cada um faça uma reflexão individual do quanto vocês individualmente estão se preparando para ser esse ergonomista de uma ergonomia construtiva, né? É uma ergonomia que chega na empresa para desenvolver as organizações e as pessoas. O quanto a gente vai dar realmente essa cara a tapa, ou eu prefiro me ater a detalhes pequenos, também vou usar aspas, e muitas vezes não conseguir captar o real problema do cliente e a gente não consegue levar a verdadeira solução e aí a gente perde o crédito com a liderança. Pronto, falei. Faça uma carinha simpática aí, né, gente? Vocês estão tão sérios. Caramba. Gastone, você quer fazer algum comentário aí? Quer fazer alguma amarração? Ou eu falo? Vem. Não, pode falar, isso que eu já ia falar, pode falar. Então, legal, vamos lá. Bom, vou ver por onde eu começo depois de todas essas falas, né? Mas eu acho que o começo, acho que tem começar pelo começo. É o seguinte, que nem o Vitor colocou, né? Muitos ergonomistas ficam amarrados à questão da NR17, né? E entram no mercado muito amarrado pela NR17 e não talvez não seja uma crítica, mas talvez seja uma sugestão. A gente vê muita gente que fala o seguinte, né? Você quer fazer o curso de análise ergonômica do trabalho? Você quer fazer o curso de e-social? Então, quer dizer, molda o ergonomista para a ergonomia limitada, para aquela ergonomia que a gente entrega um relatório e sai da empresa e não sabe o que vai ser feito com aquilo. E essa ergonomia, não que ela não seja necessária, mas ela vai ser, como o Vitor colocou, ela vai ser limitada, né? E aqui o que a gente está buscando trazer realmente é a ergonomia de uma maneira mais ampla, né? Por isso que é a ergonomia construtiva, a ergonomia onde você está próximo ao funcionário, onde você está próximo à operação, onde você entende o que é o significado do trabalho para aquela pessoa, onde você vai ver quais são os constrangimentos, né, físicos, organizacionais. Então, realmente, você vai ser o ergonomista dentro dessa empresa. E isso começa a ser tão fantástico, tão bacana de você conseguir fazer essa leitura do trabalho, que a gente se encanta e depois, quando a gente olha para a questão somente da ergonomia para atender normas, a gente vê assim, putz, eu estou fazendo 10% do que eu poderia fazer, tá? Então, primeiro, eu acho que assim, mais uma dica, né? Se aprofunde, se apaixone pela ergonomia construtiva, que eu acho que você vai ter mais sentido na ergonomia como ergonomista. E daí, na prática, né, uma questão que eu acho que é muito importante e que a gente tem muita dificuldade é fazer essa tradução entre o que a gente encontra, né, no chão de fábrica, né, que nem o Vitor colocou aí, né, na realidade operacional, para que a gente leve isso daí para o nível de gestão. E não é somente assim, a operacional e gestão. Às vezes a gente vê em níveis diferentes de própria gestão, entre um gerente e um diretor, entre o diretor e um presidente, que todos eles têm suas atividades, que são solicitações conflitantes, né, entre o que um precisa e o que o outro está precisando também, né? Então, ao você reconhecer o trabalho, onde você faz realmente ergonomia, você levanta questões que daí você tem que levar isso adiante. E é uma habilidade também muito interessante de como você conseguir levar as informações que você captou,
que você conhece e que mais ninguém ou poucas pessoas entendem dessa situação, tá? Aí eu trago como ferramenta, né, que a gente pode utilizar dentro da gestão da ergonomia, a questão do comitê ergonômico. Por que eu acho interessante o comitê ergonômico dentro como uma ferramenta, né? Porque é um momento onde você coloca várias pessoas de níveis diferentes, com conhecimentos diferentes sobre a mesma atividade, e você gera uma discussão ali sobre o fazer, né? Claro que tem que ter a base lá onde o Vitor colocou, né? Na gestão do conhecimento, no você reconhecer quais são os constrangimentos reais do posto de trabalho, ou se não, nos espaços de discussão sobre o trabalho. Só que a hora que você coloca todos, né, com conhecimentos, hierarquias, habilidades diferentes, para falar sobre um assunto onde você identificou, né, que existe um problema, você começa a ser o articulador entre todas essas pessoas. E isso daí começa a ser, pô, que bacana, porque eu consegui colocar várias pessoas que estariam numa torre de Babel, cada um falando em uma linguagem diferente, e você como uma habilidade e um tradutor, né, desse conhecimento distinto, mas que vai levar para um lugar só. Então, para mim, eu acho bem bacana isso, tá? A ferramenta que eu acho interessante de utilizar é o comitê ergonômico, porque eu coloco todo mundo lá para discutir sobre o trabalho. E, enfim, eu acho que já deu meu tempo aqui, eu falei para caramba. Vamos... Mais um pouco, sintetizar, não se preocupe, não. Manda ver, Carol. Bom, mas é isso, né? Então, para mim, essa questão de você... eu dentro do comitê ergonômico, né, ainda coloco quais são as pessoas que puxam as ferramentas, quais são as pessoas que puxam as demandas, né? E essas pessoas que puxam as demandas, você tem que dar o treinamento para elas, então elas já começam a ter um pouquinho da visão da ergonomia e começa, a partir do momento que ela começa a ter uma visão da ergonomia, ela começa a ter uma visão diferente sobre o próprio trabalho. É interessante quando você confronta a pessoa sobre o que ela está fazendo e ela não tem nem a percepção de qual postura ela está adotando ou quanto conhecimento ela tem que ter ou até quais são as regulações que ela tem que fazer para executar o trabalho dela. A partir do momento que você leva essa informação para o funcionário num treinamento do comitê ergonômico, essa pessoa começa a ter uma percepção diferente sobre o trabalho e ajuda muito mais, ainda dentro do que a Lili falou, né, dos funcionários ajudarem a gente a trazer as recomendações de melhoria, mas nessa situação, quando você ensina eles um pouquinho sobre a ergonomia, sobre o que eu vou buscar, eles fazem uma reflexão ainda mais sobre o trabalho e nos dão uma resposta mais rica, tá? Então, para mim, eu utilizo isso, né? E talvez dê para perceber o quanto que eu gosto dessa abordagem, porque daí você começa a ter ergonomia um pouquinho na cabeça de todo mundo dentro da empresa, e a hora que você junta todo mundo na sala, as pessoas estão falando mais ou menos o mesmo assunto. Bom, é isso. Aqui, posso só dar um pitaquinho na questão do comitê, Vitão? Gastão, pode? Rapidaço. Eu tenho alguns comitês montados já há anos, deve, sei lá, tá beirando 6, 7 comitês já rodando super bem. E uma coisa que eu acho que é um amadurecimento, o comitê ele começa com uma intenção e à medida que o trabalho vai andando, as coisas vão se amadurecendo, é muito bacana. Mas o que me chama mais atenção dos comitês de ergonomia, não sei se vocês têm essa mesma percepção, é o quanto é rico, é um espaço de discussão do trabalho, é uma das ferramentas onde o trabalhador tem voz e a voz de todos ali tem o mesmo valor, independente de ser um médico do trabalho, de ter um gerente ou de ter agente, a voz de todo mundo, ela é uma voz de importância igual. Agora, o mais legal que eu acho é o quanto um trabalhador que exerce uma função, o quanto nesse espaço de discussão do trabalho, ele consegue conhecer o trabalho do colega. E muitas vezes, o trabalho do colega interfere no trabalho dele. Então, isso eu percebo muito assim, exemplo, manutenção.
e mineração. Tem a manutenção e tem a operação. São duas áreas conflitantes de interesse, né? A operação, que é os equipamentos disponíveis todo 100% do tempo para poder tirar o minério, e a manutenção precisa parar os equipamentos porque tem plano de manutenção e tira os equipamentos da rodagem do dia a dia. Então, quando a gente coloca esse monte de gente junto dentro do comitê para poder discutir o trabalho, a gente não vai ficar falando de levantamento de braço, flexão de coluna, não é isso. A gente vai discutir o processo de trabalho. Aonde que a gente, junto com todo mundo, entende que a gente pode ter uma perda ali de performance, de produção, de saúde, do que for. E o legal é a gente perceber o tanto que as pessoas falam, poxa, eu não sabia que dentro da manutenção tem esse tanto de burocracia, eu achava que era simples. Era simplesmente mandar rapidinho fazer uma inspeção preventiva e me devolver em um dia. Eu não sabia que tinha, aí eles vão colocando as coisas, as observações deles. Então, uma das riquezas do Comitê de Ergonomia como espaço de discussão do trabalho é o conhecimento do todo. São todos conhecerem o que realmente está antes e depois de cada um. E aí fica um trabalho mais colaborativo, mais empático. O cara fala, pô, eu não vou ligar no laboratório para cobrar a amostra, porque eu sei que lá eles têm alguns processos, ou está com pouca gente, então eu vou ter um pouquinho mais de tolerância. E isso torna o ambiente muito mais colaborativo. É isso. É excelente. Fale, Vitor. Não, pode complementar. Vamos junto, todo mundo falando junto. Excelente. Mas, assim, uma coisa que eu percebi é porque eu lá em Marcel eu trabalhava muito em conjunto com recursos humanos, né? Com a psicologia organizacional. E eles fazem isso também. Quando você tem o psicólogo organizacional bem voltado para isso, ele faz também a parte de visão, valores da indústria e também faz também essa questão que você está falando, de ver de onde vem, de onde sai. Ele vê todo o fluxograma, né? Ele fez todo eles montam tudo isso. Então, quando você tem todo mundo falando a mesma linguagem, não só o ergonomista, não só o médico do trabalho, fica muito mais fácil de fluir. Eu acho que falta isso. A gente conseguir conscientizar e compreender como é a fala do nosso outro colega. Que falta o que é que eu acho, né? A união com os outros gestores também. Pronto, era isso que eu queria falar. Um ponto que tem que ser colocado aqui, Gastone, é o comitê de ergonomia, a gestão de ergonomia dentro de uma organização, ou a construção do espaço do debate sobre o trabalho, o EDT, isso muito desenvolvido em algumas empresas francesas, o que tem que ser colocado aqui é, essa estrutura, ela é rígida, ela é estabelecida, ela é hierarquizada. Isso já existe um roteiro, um script para isso. O que nós temos que tentar mudar e dar mais dinamicidade a esses processos é qual o tipo de informação que é levado para essas estruturas. Seja o comitê de ergonomia, o EDT, ou uma gestão de ergonomia, ela não pode ser um espaço em que apenas as pessoas vão até eles, seja isso o operador ou o próprio ergonomista, para levar um problema e que a situação real está contrária ao que está acontecendo na regra. Para ter uma evolução, isso é muito trabalhado dentro da gestão de segurança internacional, que eles chamam da segurança 1 e segurança 2. O objetivo dessa gestão não é confrontar o que é norma, o que é realidade e tentar fazer a realidade se adequar à norma. Existe uma frase muito completa do Wittgenstein que ele trata que as normas não contêm as suas próprias normas para aplicação. O que nós queremos é promover um ambiente de articulação dentro da empresa que proporcione o desenvolvimento das pessoas, que possibilite que o potencial de cada pessoa seja externalizado, aprimorado no desenvolvimento dessas regras. Então, para dar uma dinamicidade a essa estrutura, que às vezes ela é rígida e é sempre encarada com esse olhar do tipo, está errado, o que é o certo? Não está adequado à norma, vamos fazer um treinamento para treinar as pessoas sobre o que é a norma. Às vezes as pessoas sabem o que é a norma. Só que o grande diferencial do expert
é o momento certo de ajustar a realidade do campo e saber em qual momento ou não seguir a prescrição diante dos meios e objetivos estabelecidos. Então, seja no espaço de debate, seja no comitê ou dentro de uma gestão ergonômica, como desenvolver o potencial das pessoas para aprimorar suas habilidades no campo. Esse é o ponto que nós temos que ter como nosso norte a todo momento. E quando eu passo a ter este olhar, eu consigo falar de uma forma mais aceitável para a alta gestão. O que a alta gestão quer não é o problema, é a solução para os problemas. O que a alta gestão quer não é um recorte do trabalho, não é uma fotografia. O trabalho não é um momento estanque, o trabalho é um filme. Eu tenho que mostrar para essa realidade, para essa alta gestão, como é esse filme dentro da empresa. E quando eu mostro o filme, eu não posso mostrar somente sob um viés. Por isso que aqui nós não estamos falando de ergonomia para profissionais de saúde. Nós estamos tratando do ergonomista como um profissional de qualquer área. E ao ter essa multidisciplinaridade de olhar, eu tiro esse recorte apenas sobre o viés saúde. Então, eu passo a ter um olhar de gestão. Vou dar um exemplo prático para não ficar muito teórico. Nós temos um tipo de atividade dentro de uma companhia energética que é chamada eletricista de linha viva. São trabalhadores que atuam em alta tensão em 13.000 volts. O procedimento para esses trabalhadores, o roteiro, ele tem toda uma sequência de tarefa. Antigamente, na época da gestão da qualidade total, existiam os POPs, ou a instrução técnica. Tem um eletricista de linha viva aí excepcional, o João Paulo, e ele, se eu mentir, ele vai me corrigir. Existia na época da gestão da qualidade, na época da gestão da qualidade total, um POP, um procedimento sobre o que deve ser feito rigorosamente, o passo a passo. Às vezes eram procedimentos de 3, 4, 5 páginas. Enquanto o gestor ou supervisor estava próximo ao trabalhador, em uma semana de auditoria ou uma semana de investigação, o trabalhador ele até se atrapalhava, porque ele tentava seguir aquele POP. Aquele POP era um retrocesso. Ele é necessário numa fase inicial de aprendizado no trabalho, em que eu começo a conhecer a atividade. Mas com o passar do tempo, a partir da minha competência, e aí que entra o conceito de organização capacitante e organização que promove o desenvolvimento, ela permite que esse trabalhador desenvolva sua expertise e crie procedimentos para melhorar essa regra. Então, voltando a esse caso prático, o que foi visto? Que, ao chegar no campo, esses profissionais, esses eletricistas de linha viva, eles têm uma tarefa prescrita, mas em função dos meios disponíveis, dos objetivos que eles encontram no campo, existem regulações micro que são feitas pelo coletivo do trabalho e pelo trabalho coletivo, que são regulações quentes que ocorrem no campo e que às vezes ficavam no campo. Qual que é a nossa atuação como ergonomista ou como profissional analista do trabalho? É fazer com que entendemos o que ocorre lá, o como ocorre e por que ocorre dessa forma, sempre com o intuito de não entrar com um julgamento do tipo, por que você fez dessa forma e isso foi de encontro ao que estava na regra. A ideia não é questioná-lo, mas é a ideia de entender os motivos que levaram a tomar a ação. A partir do momento em que eu entendo essa ação, eu promovo a articulação com a gestão e tento mostrar para a gestão que, diante dos meios disponíveis naquele local, essa era a forma encontrada para o alcance da atividade. E como eu faço isso? Ao estruturar esse espaço de debate sobre o trabalhar, promover uma autoconfrontação simples e uma autoconfrontação cruzada, eu mostro para o gestor, vamos tratar aqui dentro da nossa live com esse tema de como promover essa articulação com a gestão, quanto à alta gerência, como eu vou promover isso? Trazendo situações, recortes do campo, que mostram que o não seguir ou seguir a regra, eles estão aquém da necessidade de realização daquele trabalho. Os procedimentos de segurança mínimo devem sempre ser respeitados, porém a regra,
às vezes, ela não dá conta dessa complexidade. E o nosso objetivo é fazer emergir do campo essas estratégias que a equipe mobilizou, mostrar para que o gestor, que às vezes é o responsável por criar os procedimentos, promova um fluxo de retorno dessa nova experiência para dentro da regra. E com isso, eu gero um ambiente capacitante. As pessoas, elas começam a se sentir motivadas, engajadas a externalizar o seu saber. E não apenas esconder. E não apenas não falar porque eles têm medo da gestão. E quando o gestor tem clareza quanto a isso, você começa a promover essa organização que ela é resiliente e consegue se ajustar às inconstâncias encontradas no meio. Então, muito mais que ser uma organização que é apenas eficiente, e uma organização eficiente, às vezes ela é tão rígida, só tem um caminho a seguir, que diante de um momento de uma pandemia, ela não consegue sobreviver. Muito mais que isso, o meu objetivo é criar uma organização que seja antifrágil, que seja resiliente, ou seja, diante dessas necessidades de ajustes, eu promovo essa articulação entre o eletricista de linha viva e o gestor, entre o gestor e o coordenador, entre o coordenador e o diretor. E esses espaços, só para fechar minha fala, não podem ser encarados como mais uma atividade para a pessoa. Como eu falei no início, as pessoas querem a solução dos problemas, elas não querem os problemas. Então, eu tenho que aproveitar qual é o momento que já existe dentro da organização para debater sobre isso. E não acrescentar mais um momento para aquela atividade. O caixa de banco, ele não quer fazer mais uma atividade de qualidade de vida, que enquanto ele sai do seu caixa para fazer essa atividade de qualidade de vida, ele vai ter que ficar depois 15 minutos da jornada para compensar essa paralisação, que ele atrasou o seu trabalho, para compensar isso. Então, a ideia não é isso. Para fechar aqui, a ideia é criar esse espaço de debate sobre o trabalho dentro de momentos já existentes da organização e não trazer mais problema. Que as pessoas dentro da organização, elas têm multitarefas. Então, eu tenho que trazer uma tarefa que agregue e que ajude o seu desenvolver, o seu trabalhar. E eu acho que no meu deu uma travadinha. Carla, você quer seguir? Eu posso seguir, mas eu não sei se de repente a Gastone já quer abrir para pergunta. Como que você quer fazer, Gastone? Como que está o nosso tempo e como que estão as perguntas? Eu acho que era bom abrir para pergunta por conta da hora. Só teve uma. A gente começa com essa pergunta e depois a gente abre mais, porque até eu tenho uma pergunta. Muito bom. Tá bom. Então, eu estou perguntando, deixa eu falar até rapidinho, mas porque assim, a intenção da Gastone até de trazer aqui para esse perfil, né, para sair fora do Instagram e trazer para cá, é justamente de ter a participação de quem está aqui, né, Gastone? Então, quem fez a pergunta, de repente, abrir o fone e fazer a pergunta, colocar a sua entonação, que aqui a ideia é essa. Nós três expomos algumas ideias, mas que vocês tenham interação e com todo mundo, né? Sim, tem a voz, né? Tem a mais voz do que a partir do pensamento de vocês é que a gente agrega, até porque ninguém tem um saber maior, ninguém, não é o saber maior, ninguém tem um saber soberano. Todos aqui estão para aprender, para ter essa troca. Quem fez a pergunta foi eu chamo ela de Amandinha, Amanda Muniz. Eu não sei se ela está com o filhinho dela, porque se ela tiver com o filhinho dela, não vai poder abrir o microfone, né? Pode abrir, Amanda, para você falar. É porque eu não sei destravar aqui o seu microfone. Pronto, ela... tá aí, tá tentando. Vi, você não consegue destravar ela? Oi, consegui. O microfone de água. Show! Tudo bem? Boa noite a todos. Estou aqui com o Miguel, vou fazer minha pergunta. Né, igual como eu coloquei nos comentários, qual seria o momento correto para iniciar e estruturar o comitê de ergonomia? Né? Se da visão de vocês,
vai por etapas? Ou quais os principais personagens? Nossa, então uma barulheira. Os principais personagens que devem ser chamados para participar desse comitê. Que gracinha. Espera, filho. Foi excelente, Amanda. Não ficar assim, ele participando também. Pronto, vocês podem dizer, que eu não tenho tanta experiência em comitê de economia. Tá demais, é linda a Basílio. Tá pintando mais um ergonomista aí, né, Amanda? Uai, não sei, né? Vamos ver. Vou deixar ele escolher. Mas se ele quiser ser médico, eu vou deixar também, Carlos. Legal. Bom, como eu abordei um pouquinho mais o assunto do comitê, eu vou começar falando e depois passo para o Vitor, para a Lili, independente. Amanda, eu acho que assim, quando que você implanta um comitê ergonômico da empresa, eu acho que uma questão assim depende muito da maturidade da empresa em relação à questão ergonômica. Mas eu já tive empresas que eu comecei do zero, vamos falar assim, a empresa não tinha nada, e a primeira ação ergonômica dentro da empresa foi começando a implantar um comitê ergonômico, tá? Ou já teve empresas que já tinha tido experiências e já tinha análise ergonômica há muito tempo, só que... Ixi, deu algum problema aqui. Acho que o Vitor que está mexendo aí. Mudou? Tá. Bom, vamos lá. Então, já tinha análise ergonômica e tal, só que nunca saía do papel, né? Então, ou se na hora que tentava tirar do papel, as recomendações que eram feitas não condiziam com a realidade e não conseguiam ter uma aplicação disso, tá? Então, o momento, eu acho que depende muito de cada empresa. Como seguir, ou como começar, né, a implantação da ergonomia, ou quem envolve, quais são as pessoas necessárias no envolvimento da ergonomia? Eu acho que, assim, primeira coisa, para você começar a ergonomia da empresa, eu acho que ela tem que ser top-down. Então, você tem que começar pelo convencimento de quem tem o comando da empresa, né? Então, sempre que eu vou conversar para começar a implantar um comitê ergonômico, na minha prática, eu vou conversar com o presidente, com o diretor, com o gerente, vamos falar assim, o cargo mais alto que eu tiver acesso. Então, a partir do momento que eu tenho acesso a essa pessoa do cargo mais alto, tá, que eu consegui, às vezes eu não consigo chegar no presidente, às vezes mal eu estou ali no gerente, mas é um gerente que está comprando a minha ideia e que abaixo dele tem um grande número de pessoas, um grande número de setores que está precisando implantar. Então, beleza, eu consegui o convencimento dele, eu sei que dali para baixo vai começar a dar certo. Então, assim, primeira coisa é a gente conseguir convencer ou mostrar qual que é a importância de um comitê ergonômico para essas pessoas que estão na direção. E formar ou formatar com ela qual que vai ser a linha de trabalho, qual que vai ser as tratativas, né? Como que a gente vai formar os comitês, como que vão ser feitos os treinamentos, como que vai ser feitas as abordagens, como que a gente vai conseguir levantar verba para a gente conseguir fazer uma mudança ergonômica. Então, tudo isso tem que ser acertado com essas pessoas, desenvolvido junto com elas. Claro que cada um tem eu tenho um formato de comitê ergonômico que eu gosto de utilizar, mas em cada momento, em cada empresa, às vezes eu modifico alguma coisa para adequar aquela realidade. Então, por exemplo, tem empresas que eu consigo implantar o comitê ergonômico e o dono da empresa está participando que eu falo assim, do comitê gerencial, né? Só que tem outras empresas que eu não consigo nem chegar no gerente do comitê gerencial, eu fico com a liderança no comitê gerencial, mas são as pessoas que têm o poder, o poder assim, de tomada de decisão, tá? Então, de uma maneira bem ampla, eu acho que é isso. O principal é você identificar aí, né? Pode ser ou que já tem ergonomia sendo desenvolvida dentro da empresa, ou que seja um primeiro pontapé da ergonomia dentro da empresa, ambos podem começar através do comitê, tá? E o essencial, acertar o que vai ser feito, como vai ser feito, como vai ser toda a tratativa, principalmente com as pessoas que estão no comando. Entenda, e isso é na minha prática, que a ergonomia ela tem que ser top-down. Se o conhecimento, as mudanças,
ela começa downsize, né? Ela vai subindo. A gente vai ter a base do que a gente precisa mudar lá embaixo. Só que se não tiver comprado lá em cima, é muita dificuldade para a gente conseguir fazer a implantação. Tá? Posso só complementar uma coisa? Oi, Amandinha. Claro, deve. Oi, Lili, tudo bem? Tudo bem? Só fazer uma complementação rápida. Eu acho o mais bacana do nosso trabalho como ergonomista é a gente ter essa flexibilidade e a percepção da gente personalizar nosso trabalho. Cada empresa tem a maturidade ou não de entender o trabalho de ergonomia de uma maneira. Então, o legal é a gente ter esse jogo de cintura, de entender. Tem comitê que vai seguir um modelinho, como o Carlão já tem um modelo dele, segue com treinamento dos membros, a organização já está toda estruturadinha de uma hierarquia que vai participar do comitê, tudo bonitinho. Tem empresa, eu tenho clientes que é tudo super dinâmico e leve. O comitê, assim, o dia que tem o estatuto, tudo bonitinho, mas o dia que o CEO pode participar, ele vai, o dia que não, vai só o pessoal chão de fábrica, o comitê roda lindamente, como se o diretor estivesse lá, da mesma maneira. Então, o legal é cada pessoa entender um formato que funciona para ele. Então, por exemplo, eu vou chegar e vou ter esse dom do convencimento que uma instância de debate é o comitê de ergonomia. Então, além de outros espaços de discussão do trabalho, o comitê de ergonomia é um deles. É importante que ele aconteça desde o início, para as pessoas já estarem interagindo com o tema, interagindo um com os outros, às vezes setores que não se falam no dia a dia, né? Cada um trabalhando na sua casinha. Então, essa instância de debate é muito rica. E eu tenho clientes que não existe comitê. O cara falou, olha, eu não quero comitê de ergonomia, não. Mas a gente tem grupinhos que a gente se reúne, que a gente conversa sobre o trabalho. Se a gente quiser colocar o nome de comitê, a gente põe. Às vezes a gente chama de ateliê, comitê, cada um chama de um jeito, mas o que é importante, a essência que a gente está trazendo aqui, de dar voz às pessoas. Dar voz ao trabalhador que põe a mão na massa, lá o chão de fábrica, igual a gente gosta de falar, mas também dar voz para o gerente, que é trabalhador, também tem as angústias, tem as aflições deles, ele também quer contar que depende de outras pessoas, ele liberar verba para ergonomia. Gente, eu não sou o dono do dinheiro, né? Então, muitas vezes tem gente para cima e o comitê de ergonomia pode ser um espaço para isso. Então, é uma riqueza quando a gente tem um comitê. E lembrando, não vamos ficar aflito que os comitês têm que rodar todos da mesma maneira. Vai ter lugar que vai rodar mais rápido, tem outros que é reunião semestral, tem outros que quer semanal, cada um tem de um jeito. Então, essa flexibilidade também é uma habilidade que nós, ergonomistas, a gente precisa aprender nessa nossa caminhada, para a gente não ficar sofrendo, né? E um ponto, Lili, fundamental na sua fala, é assim, pensarmos até na estruturação de qual nome nós iremos utilizar dentro dessa organização. Quando falamos comitê de ergonomia dentro de uma empresa, a palavra ergonomia, ela já carrega um tanto de sentido, um tanto de significado que às vezes até desconstrói a sua ação, ou limita ou até fragiliza. Então, pensarmos, ao invés assim de nome, quando eu entrava dentro de algumas organizações, eu até evitava de me apresentar como ergonomista. Porque o simples fato de você trazer essa palavra à tona, ergonomia, ergonomista ou comitê de ergonomia, para o leigo, ou às vezes até para outras instâncias da empresa, eles falam o que eles acham interessante ser escutado pelo ergonomista. Mas que na visão deles, o ergonomista é aquele profissional direcionado a aspectos posturais, saúde e mobiliário. Então, talvez criar esse comitê, mas não com esse nome de comitê de ergonomia, mas como o comitê de estruturação e debate sobre o trabalho, comitê de gerenciamento de processo de melhora da produtividade, da segurança e do bem-estar. Porque quando você se apresenta para uma pessoa como uma determinada função ou profissão, as pessoas tendem a falar, o discurso ele tem muito isso, né? Merleau-Ponty traz muito isso na ideia da fenomenologia da percepção. A partir do momento em que eu me apresento, eu sou engenheiro, eu sou ergonomista ou eu sou professor. O outro interlocutor, ele tem todo um background que ele filtra o que vai ser falado para você ouvir.
Então, por exemplo, se eu sou um profissional da saúde e vou para uma autoconfrontação com um engenheiro, o engenheiro fala, não adianta eu falar de algumas palavras ou de alguns termos, porque ele é da saúde e não vai entender. E o contrário também acontece. Se você está dentro de um comitê de ergonomia e se apresenta em uma linha para uma, vamos pensar numa autoconfrontação cruzada, ou então até numa instrução ao sósia. Na hora que você vai fazer essa intervenção com o trabalhador e se apresenta como o engenheiro, a pessoa já tende a não falar nada de saúde, porque você, como engenheiro de produção, aquele trabalhador fala, eu não adianta eu nada falar sobre meus problemas relacionados a aspectos musculoesqueléticos, psicossomáticos ou outros aspectos, porque o engenheiro não vai entender de nada. Entendeu? Excelente. Tem uma pergunta aí. Ô, Gastone, desculpa, pode fazer a mediação aí. Tem alguma pergunta que o pessoal queira falar? Não, mas eu vi. É o Júlio. Perguntei porque, pelo que eu pensei, não sei se respondeu a ele. Você quer falar, Júlio? É porque eu não sei destravar o microfone das pessoas. É livre, não é travado, não. Ah, é? Mas eu não consigo, eu mesma consigo. Não, mas eu acho que é só o Júlio liberar o microfone dele e fazer a pergunta. Ele mesmo destrava. É a própria pessoa. Tá certo. Júlio, mas eu vi que a pergunta aqui na... Fala aí, pessoal. É porque eu estou aqui com as visitas em casa e eu não queria... bom, tá, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim, então vamos lá. Bom, boa noite a todos, primeiramente. Gente, rapidinho, porque eu estou com umas visitas em casa e aí está um pouco barulhento. Por isso que eu coloquei a pergunta em forma de texto, mas rapidamente. Eu trabalho muito com as empresas aqui no Canadá e a gente faz a maioria das intervenções diretamente com os comitês. Eu acho particularmente uma abordagem muito interessante e que dá resultados, porque realmente a gente dá voz aos trabalhadores. E na maioria dos casos, quando a gente faz esse tipo de intervenção, a gente coloca mais ou menos 50% a 50%, né, entre os representantes dos trabalhadores e os representantes da empresa. Vocês no Brasil, vocês conseguem vivenciar essa realidade? É possível? Ou seria muito ousado ter essa participação realmente paritária 50-50? Ou é uma realidade que já começa a acontecer no Brasil? Obrigado, desculpa o barulho e valeu aí, gente, pela atenção e parabéns aí pelo nível das discussões excelente. Valeu.